Enfim, edital, né, do concurso aqui para oficial de chancelaria publicado. Eu vou falar para vocês aqui das minhas primeiras impressões sobre esse edital. Vou dar algumas dicas importantes aqui na largada, tá, gente? Que é bem interessante mesmo saber, tá bom? Bom, sejam todos bem-vindos, né? Quem já está no curso, seja bem-vindo. Quem está me seguindo pelo canal também, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliana Andrade, eu sou professora de discursivas para concursos públicos há mais de 20 anos. E aí eu vou falar aqui rapidinho sobre essas primeiras impressões. Rapidinho, mais ou menos, né? Porque às vezes eu demoro um pouco. Às vezes vai ser o meu primeiro vídeo. Vamos lá, pessoal. Quem já está conosco no curso, a gente vai começar do zero, tá? Ah, eu já fiz um exercício. Não, vamos começar do zero, porque agora ficou muito parecido com aquilo que eu já tinha falado com vocês na aula pré-edital. Assim que definiu o Sebrasp, eu falei, olha, gente, a prova deve ser assim, 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 assado. E a coisa se encaminhou mais ou menos, bem parecida, tá? Então, muita atenção. Algumas informações eu vou repetir pro pessoal do curso, outras informações são novas, né? Em função aqui do novo edital. Pessoal, temos uma prova valendo 40 pontos. Primeiro edital, tá? A gente não pode perder isso aqui, ó. Um dos grandes erros dos candidatos é não entender as regras do edital. Discursiva no valor de 20 pontos cada, são dois exercícios. Vou afinar essa caneta aqui um pouquinho. São dois exercícios, então valendo aqui 20 pontos cada, não é? Aqui a gente vai falar de língua portuguesa, tá? Mínimo 35, máximo 45 linhas cada. E aí eu já vou começar com uma dica importante, né? Que costuma ir na contramão de muita gente e tal. Como que eu falo, gente? Muitos anos de experiência, eu tenho resultado, eu vou mostrar para vocês aqui. Quero que vocês fiquem muito atentos ao que eu estou falando, porque eu trabalho com resultado, eu gosto de mostrar resultados, que é importante, né? Porque, sobretudo, a gente tem que ter confiança nas sugestões, nas dicas, em tudo que vai acontecer conosco. Eu preciso entregar 45 linhas necessariamente, ou eu posso parar aqui em 35 ou 40 linhas, como que é? Você pode parar naquilo que chama resposta honesta. A gente vai falar sobre isso. Se a sua resposta honesta compreender exatamente as 35 linhas, perfeito, sem problema algum. Até porque, veja bem, você tem que ser inteligente. Muita gente não pensa nisso. Você vai fazer a prova à tarde, vai fazer a prova de inglês e a prova de português. A prova de inglês demanda tempo, né? Que é o tempo da tradução, certo? O tempo da compreensão do exercício, de você verificar tudo tal, tal. A prova de português também demanda algum tempo, e dependendo do assunto, pode demandar até mais tempo que a prova de inglês, porque às vezes a prova de inglês pode ter um assunto mais palatável, né? E de português te exigir um pouco mais, tá certo? E aí, se você faz, olha só, calcula comigo. Se você fizer o máximo de linhas, são 90 linhas ali no braço. Porém, existe uma coisa chamada rascunho. Ah, eu não faço. No Sebrasp é muito arriscado não fazer rascunho. Por quê? Porque vocês têm nota de apresentação. Uma parte desses 20 pontos aqui, ó, pode ser um ponto, pode ser 2 pontos, ou 1,5 ponto, vai para a apresentação. E a apresentação perdeu o ponto ali, já era. É muito difícil você, na fase recursal, conseguir mudar a nota de apresentação. Eu vejo aluno que perde o concurso porque a nota de apresentação faltou, tá? Então, não. Para não perder ponto com bobeira, né? Trabalhe, treine bastante os discursivos, isso é importante. Treine com informação, não adianta vou fazer 20 discursivas, vou treinar até falar chega. Não, não é fazer 20 discursivas, é pegar a informação correta e praticar a informação correta que você entrega, tá? Então, esse é o primeiro dado. E aí, você fazendo o mínimo de linhas, né? Então, quer dizer, chegou ali com 40 linhas, então 80 linhas, inglês e português, e vamos supor que você ainda né, faça rascunho, então a gente está contando com 160 linhas, a mão dói um pouquinho, tá, gente? Dói um pouquinho. Então, proceda de forma honesta. O que vai cair na sua prova é atualidades constante no item 16. Quando o Sebrasp lançou, aliás, quando o edital foi lançado no Diário Oficial, o quadrinho ficou meio estranho, então as pessoas não sabiam se ia cair atualidades ou se entrariam outros conhecimentos afins. Não, quando você pega o edital já no Sebrasp, está certinho. O Sebrasp organizou aquele quadrinho, né? Vai cair aqui os assuntos referentes à atualidades que estão aqui, né? Até trouxe aqui no item 16 do edital, tá? São tópicos relevantes de vários assuntos
da nossa vida, não é? Tomados aqui dentro de um aspecto atual, tá? A gente vai falar sobre isso também. A prova discursiva vai avaliar conteúdo, perfeito, mas vai avaliar, além de conteúdo e língua portuguesa, ou seja, aspecto gramatical e vocabular, vai avaliar também capacidade de expressão. Muita gente não sabe o que é isso aqui no edital. E aí não entende por que perde nota preciosa no Sebrasp. Acompanha aqui comigo, olha só. Vou pegar aqui uma prova de ex-aluno. Né? Isso aqui que eu gosto de mostrar para vocês. Sempre resultados. Vou pegar aqui, ó, para inscrivão 2021, tá? Pode ver aqui, ó, olha só. Aqui uma ex-aluna batendo praticamente tudo, tá? Em 30 pontos, ela ficou com 29,80. Gente, vamos supor que aqui, tá certo? Ó, razões sociais e culturais atreladas aos feminicídios. Valendo 9,5, o que a banca faz? Normalmente, ela divide isso aqui em 3 partes, certo? 3 partes, né? Normalmente. Então, como é que a banca avalia conteúdo? Aqui vai dar 3,17. A cada parte do conteúdo que você caminha, cada argumento que você apresenta, ele vai valer 3,7. Costuma o aluno acertar todo o conteúdo bater letra a letra com o que está presente no padrão de resposta, pessoal. Porém, o aluno não chega a 9,5 mesmo isso acontecendo. Muitas vezes ele estaciona em 7,92. E por que isso acontece? Porque a banca vai avaliar a expressão, e aí que está o problema, muita gente não sabe. E aí acontece uma coisa que eu acho mais cruel ainda. Parar em 7,92 e pedir recurso, pagar pelo recurso, não é? Por um recurso sem saber o que está pagando. Porque quando você sabe pelo que você está pagando, tudo bem. Mas quando você acha que é só conteúdo, você está sendo enganado. Então tem que tomar um cuidado. Por quê? A banca está avaliando expressão. Ou seja, se ela dividiu a nota de conteúdo por 3, ela pega esses mesmos 9,5 e divide pelo dobro, tá? Por 6. E aí você tem o quê? Uma fração aqui, né? 1,58 esse resultado. Então é por isso que chega nesse valor. Você tem, ó, 9,5 menos 1,58. Dá exatamente isso aqui. Tá bom? Isso aqui é a nota da sua má redação. O que é má redação, professora? Gente, a má redação diz respeito à falta de precisão, à composição de períodos extensos. Eu vou provar para vocês que é isso, não é? A falta de progressividade. Então, assim, a falta de coerência. Às vezes o aluno afirma alguma coisa, traz um exemplo que não cruza muito bem com o que ele está afirmando. Ou ele acha que afirmou, por exemplo, alguma coisa, mas está faltando palavra ali, não é? Para que aquela ideia tenha completude. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então a minha dica avaliativa primeira dica que eu falo para vocês, tá certo? Cuidado com a expressão. Muita gente vai ficar por conta de expressão e tenha certeza de que isso vai acontecer, tá? Então, todas as provas do Sebrasp ocorre essa avaliação ali, porque eu peguei meu primeiro exemplo do material e já fui comentar. Mas, cuidado, muita gente não sabe exercer capacidade de expressão, precisa melhorar. Veja que a banca pede para você primar pela coerência e pela coesão. Então, o que é coesão? Só para a gente falar assim de uma forma mais ampla, não é? Você tem aqui um período X, ponto. Você vai aqui para uma sentença Y. Aqui você fez uma afirmação, aqui você entrou com outra. E aqui existe mais alguma ideia aqui em Z, X, Y, Z. Quando você vai de X para Y, precisa ter um ponto na frase Y que tenha relação com a frase X, com a ideia, sentença X que ficou no período anterior. E a mesma coisa, você vai para Z, tem que ter um Yzinho aqui, um pontinho de interseção. Isso nós chamamos de coesão. Quem vai fazer isso aqui? É uma palavra que é substantiva da outra, que ficou no período anterior. Um pronome que ficou no período anterior. São chamados pontos de coesão. Isso não é uma escolha, gente. Isso é uma determinação do edital. Quando o edital determina, eu tenho que fazer. Eu não tenho escolha. Então, quando o aluno constrói, está fazendo, por exemplo, um parágrafo, olha só como é que são as coisas, não é? Ele pega aqui, deixa eu pegar aqui uma prova de um aluno, vou pegar qualquer um, vou pegar aqui, olha só. Outro também que se deu bem, né? Vou pegar aqui mais uma, tá vendo? Ó? Que já é outro resultado, tá vendo outra prova, que prova é essa? IBAMA, 2022, vamos lá. Então, por exemplo, nós temos lá uma prova, tá certo? E suponhamos, né, que o aluno, ele faça, vou pegar aqui esse parágrafo aqui em cima mesmo,
Ele faz aqui uma construção que só tem um período, ou seja, só tem ponto final aqui. Ele não redivide a parte interna, ele não subdivide a parte interna. Então ele não trabalha a coesão, ele tem problema, tá? Ele vai ter problemas aqui com a nota dele, tá certo? Então isso é dramático. Então pode ver que aqui a aluna colocou um ponto, aqui ela colocou um ponto, aqui ela resolveu, ó, trabalhar a coesão, aqui ela resolveu trabalhar a coesão. Tá perfeito? Não, não, mas a banca nota o esforço do aluno por um resultado melhor, não é? E ela começa a valorizar esse aluno que está em busca desse resultado melhor, tá certo? Se vocês olharem aqui, eu vou pegar aqui uma outra prova. Isso aqui, ó, TJ Espírito Santo, né, é a nota de uma aluna, mas ela conseguiu majorar esses dois itens aqui na fase recursal com nota total. Tanto que ela pulou acho que é 29ª posição para 22ª. Ela pulou 7 posições dentro da vaga, tá bom? Dentro das vagas, né? E tal. Praticamente ela fechou isso aqui, andou pra caramba. E aí vamos ver, tá? Depois eu vou falar o que a banca também costuma errar, tá certo? Então, olha só. Se vocês olharem, né, há um esforço sempre no sentido de promover coesão, tá certo? Olha só, ponto final, além disso, ponto final, tá? É dever do governo, então naturalmente está se falando instituir políticas públicas, né? Tá falando aqui do Estado, então fez aqui coesão usando a palavra governo com a palavra Estado, ali com o que nós chamamos às vezes de hiponímia, hiperonímia ou sinonímia, qualquer coisa nesse sentido. Qualquer ferramenta do português para isso, tá? Então veja que vai sempre trabalhando períodos menores. Isso é importante, você trabalhar uma redistribuição melhor do assunto por períodos menores. Sem isso, você perde muita nota de expressão, tá bom? E aí fica difícil você conseguir depois reverter esse resultado. Mas vamos mais. Aqui. A nota, né, de português, nós teremos aqui o cálculo, né, a banca ela te dá o total, por exemplo, vai te dar 20 pontos naquela questão de português, e aí ela vem descontando, tá? Se você cometeu 5 erros de português, então vai ficar aqui, ó, 4 vezes 5, menos o total de linhas, tá bom? Ah, eu fiz 40 linhas. Ah, perdão, dividido aqui, ó, dividido, não é menos, é dividido. Então ela vai tirar pontos por conta, né, desse cálculo, ela vai tirar pontos aí por conta dessas perdas em língua portuguesa, tá? Então você tem que se preparar em torno aí, talvez 0,12, 0,13 cada erro de português. Aqui no curso a gente vai contar 0,15 para a gente punir a maior durante a fase da preparação, né? Para que você não tome tanto susto lá na fase real, tá bom? Então aqui cada erro de português vai ser avaliado entre 0,12, 0,13 por aí, dependendo do total de linhas. Ou 0,15 também. Se você escrever menos, é lógico que abate mais. Mas o Sebrasp tem uma vantagem, ele não fica em cima de todos os erros gramaticais que aparecem na prova, não. Por isso que dá para você trabalhar com 35, 40 linhas e tal, tá? Não vá na ilusão de escrever muito, porque não vai dar tempo. E não é só não dar tempo, a redação fica ruim também, tá, gente? Muito texto feito de uma só vez, né? Você se expressa mal em algum momento, tá? A menos que a banca te dê muitas tarefas, aí tudo bem. A redação, né? Redação aqui de textos dissertativos. Essa parte aqui, pessoal, estava lá na língua portuguesa, no programa de língua portuguesa, em que a banca fala assim, ponto, redação de textos dissertativos, fundamentação conceitual e factual, né? Ou seja, fundamentação feita a partir de conceitos e de fatos. Isso vai ser muito importante, você trabalhar conceitos e aí já meio que bate um sininho sobre possibilidades temáticas, tá? Isso aqui a banca, a gente já tem esse feeling e até esse faro, né, de muitos anos de trabalho. Quando a banca quer uma fundamentação conceitual, ela está falando de coisa nova. Me vieram várias ideias. E de fatos. Ou seja, você vai ter que comprovar o que você está falando. Então, veja que a banca quer comprovação, porque ela quer argumentos consistentes. Ela quer progressão temática e referencial. Ou seja, gente, período curto mesmo e muita coesão, muita coesão.
tá? Períodos mais curtos e muita coesão. Por isso que eu falei que não dá para escrever 45 linhas, porque quando você vai escrever 45 linhas na bucha ali, para você organizar períodos mais curtos é mais difícil, né? Você fica sempre ampliando muito o discurso e o teu discurso, o cérebro da gente é tão plástico que a gente começa a trabalhar com muito discurso de subordinação, que são discursos extensos, menos discurso de coordenação, que são discursos mais rápidos, né? A cabeça da gente já pensa assim, linguisticamente é um fenômeno, mas ela já pensa isso. Eu vou ter que estender a minha fala, ou seja, a minha escrita durante muito tempo, ou ocupando muito espaço, então vai ser mais difícil organizar isso vamos dizer assim, em estruturas mais enxutas. E aí você se prepara para fazer estruturas longas. Muita gente vai perder, e eu falei, nota por capacidade de expressão, mas vai mesmo. E vai ficar fora do concurso. Então, por isso que eu falo para vocês, muita atenção a essa aula que eu estou passando para vocês. Coerência. Então, muito cuidado com o que você afirma, o que você escreve, não é? Tente fazer uma redação sempre harmônica, muito equilibrada, se você, assim, bem equilibrada em termos de paralelismo, inclusive, tá? Depois a gente cita exemplo e tal. Sejam bem objetivos e precisos, porque a banca vai tirar ponto, né? Escrevam com clareza, isso é um problema para off-cham. Porque muita gente faz off-cham e se prepara também para a diplomacia, então tem uma escrita um tanto erudita. Não, desça um nível um pouquinho para o seu próprio bem, tá? Desça um pouquinho. Eu vou usar outro sim. Você usa para falar? Não. Então não use outro sim, use além disso, ademais. Vocês viram ali alunos com notas boas usando esses conectores simples, certo? Porque vão primar pela clareza. Sejam concisos. Olha a banca falando de economia novamente. Tá vendo? Olha só, ela quer um texto progressivo, então é um texto que vai girar mais rápido, conciso, ou seja, com economia. Peraí, não são 45 linhas? De 35 a 45? O que eu falei lá atrás? Se você fizer 35 linhas, 40 linhas, 42 linhas, está de bom tamanho, não precisa peitar as 45, porque a banca estará atenta à concisão. Ela deve jogar um assunto fácil para convidar os alunos a escrever muito. Isso vocês vão ter certeza absoluta. O Sebrasp vai fazer isso. Ela vai dar uma redação de tema fácil. Sabe por quê? Que é para o aluno encher linguiça. E aí ele se perde na expressão. Toda avaliação está dentro desse elemento. Podem notar que essa parte aqui, ó, está dentro de língua portuguesa, lá no programa de português. E se você olhar a tabela da discursiva, está lá, língua portuguesa, uma questão. Coesão textual de novo, aparece na parte da redação, aparece aqui, correção gramatical. Eu falo pra vocês, a banca não é tão rígida com a correção gramatical assim, passa muito mais erros do que o que realmente ela localiza, tá? Então, atenção. Pessoal, tópicos relevantes. A discursiva vai abordar algum desses assuntos no item 16. O que a gente vai fazer no nosso curso? Né? Para vocês entenderem aqui. A gente começa do zero, bem do zero mesmo, vê que a teoria das estruturas da discursiva do Sebrasp, veja que eu coloquei no plural. Por quê? Porque não é uma estrutura só, não decore estrutura para o Sebrasp, você vai se dar muito mal nesse concurso, mas muito mal. A tradição do Sebrasp são 3 itens, isso é uma tradição, mas gente, ela pode dar redação em aberto, que é bem típico de off-cham, certo? Ela pode dar redação com 2 itens. Peraí, e organizar em quase 45 linhas é complicado, hein? Certo? Então tem que ficar bem atento aqui. Ela pode trazer redação com 4 itens, com 5. Ela pode trazer redação, por exemplo, com 3 itens e um ponto de vista aqui no enunciado central. Isso pode acontecer. Então a gente tem que entender todas essas estruturas. Por quê? Porque ela andou praticando isso desde 2021. Pode ver que o exemplo que eu começo aqui é de 2021, se eu não estou enganada. Não, desde 2018. Isso. Aí teve a pandemia, logo depois de 2020. 2021 a banca voltou com força total. E em 2022 ela fez predominar, por exemplo, estrutura com 2 itens em vários discursivos dela. Então não adianta decorar. Você vai ter que entender mesmo qual é o processo de dissertação, o que ela vai avaliar. Tá bom? E vai levar isso bem a sério.
A gente vai fazer o treinamento com 6 propostas. Quem entrou no curso, antigamente a gente estava com 5, então a gente passou vocês agora para 6 propostas, sem ônus nenhum, quem já estava ali, não é? E eu vou colocar 12 propostas ao final. Veja bem, você vai treinar 6, eu vou comentar 6 e vou acrescentar mais 6 prontas, porque aí eu bato o edital todinho. Ou seja, é para passar mesmo. Eu vou pegar aqui o tópico mais relevante de cada um desses assuntos. É claro que tem assunto que se soma, por exemplo, pegar tecnologia, se soma com a maior parte desses assuntos aqui. Todos, né? Nós vamos falar sobre isso. E aí a gente vai tentar fechar. É claro que eu ainda estou no início, nesse iniciozinho assim, é mais difícil a gente fechar uma previsão. Mas já tem muita coisa boa, tá? Que tá falando muito. O edital, ele tá gritando praticamente ali as possibilidades, certo? Júnior, e quais possibilidades aqui, os temas possíveis? Eu separei 6, mas como eu falei para vocês, né, a gente terá outros 6. A gente vai organizar em cima dessas ideias aqui, gente, ó. Novas formas de produtividade e transformações de trabalho no século XXI. Lembrando que isso aqui mistura o quê? Economia, né, mistura bem ou mal tecnologia. Por quê? Porque você tem aí uma série, ainda mais depois da pandemia, não é? Uma série de aspectos que impactaram a produtividade. Nós tivemos redução da produtividade no pós-pandemia, já vinha, né, o capital produtivo já vinha nesse movimento, tá certo? Da produção just in time, né, aquela produção praticamente por encomenda, e você tem transformações acontecendo no mundo do trabalho aos montes, né, chegada de chamadas tecnologias disruptivas, né, inteligência artificial, realidade aumentada e etc. E como que isso mexe com o mundo do trabalho? Olha, a chance de o Sebrasp bater em cima disso e cobrar é bem grande. Até porque é conceitual e a banca vai avaliar conceito. Você tem que saber conceito de inteligência artificial, você tem que saber conceito, né, de realidade aumentada, você tem que saber uma série, né? Tem que saber conceitos de cibersegurança, isso é importante, tá? Falando de segurança, o que de segurança pode implicar, sim, segurança das organizações no contexto das tecnologias disruptivas? Como que os mecanismos de segurança, e quando fala em segurança, gente, não é só segurança pública não, tá? Isso aqui é segurança de um modo geral. Então nós estamos entrando numa era que tá praticamente quase tudo é digital. E nós temos que pensar os mecanismos de segurança de dados, tá certo? Nesse ambiente, né? Tem um teórico francês que diz que nós vivemos um neofeudalismo, né, com as redes sociais, com a internet, de certo modo, em que tudo está ali num terreno meio movediço, um terreno em que ninguém é dono de nada, a não ser as grandes big techs, Google, Facebook, Meta, não é? E tal. Então a gente tem que pensar essa segurança e pensar também essas relações, né? Isso muda, por exemplo, com o direito à propriedade privada, como isso tem implicações sobre o próprio direito, assim, dizendo. Crise da democracia representativa no século XXI e emergência dos movimentos totalitaristas. O Sebrasp deve bater em cima, pode ser, tem grandes chances. Durante a época, né, dos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, o que aconteceu? O Sebrasp trabalhou com muito tema republicano. Às vezes vinham os alunos que falavam assim, isso aqui é um tema de doutrinação. Não, não, é porque estava no programa, não é doutrinação. Você vai trabalhar para o Estado respeita a Constituição, e a Constituição traz as regras da liturgia republicana. Então, a banca cobrava tudo que estava ali. Quando a lei fala de direitos humanos, ela estava falando de questões que estavam no programa dela, artigo 5º, artigo 6º, por exemplo, da Constituição. Certo? Quando ela ia trabalhar com democracia, né, ela pegava ali os objetivos da Biomal da República, né, a finalidade, né, da administração pública, o papel do Estado, então ela é em cima dessas questões. E aí a gente tem a democracia representativa em crise, tá, gente? Por isso que há a emergência de movimentos totalitaristas e a gente tem que estudar os conceitos de democracia, sim, vários conceitos de democracia, e aí principalmente entender muito bem a representativa e a participativa. As implicações da estagnação da produtividade sobre a desigualdade socioeconômica é um tema maravilhoso, porque o Brasil ele entrou nessa agenda já e no ano que vem ele vai adensar essa agenda para o mundo. Não é? Como que você reduzir a produtividade no mundo, como que isso pode aumentar os problemas de desigualdade socioeconômica.
Aí tem que estudar o que aconteceu nos anos 80, tá certo? Nos anos 90, bem ou mal. Entender aquele boom de produtividade dos anos 80, no pós-guerra, né? Aquele período da. Que começa nem nos anos 80, mas chega ao seu ápice nos anos 80 antes de entrar na grande crise do capital financeiro. E aí a redução, né, esses processos de estagnação e que hoje são bastante preocupantes, tá certo? Porque o processo de estagnação de produtividade, né, vai incidir fortemente sobre o emprego, né, e aí traz esse tipo de insegurança e acaba caindo aqui, né, bem ou mal, no aumento da pobreza. O risco de novas crises sanitárias globais e seus desdobramentos, né? Então você deve estar sentindo falta aí um pouquinho de sustentabilidade, tá certo? Desenvolvimento sustentável, ecologia. Sim, a gente sabe que a pandemia pode ter tido uma ligação fortíssima com esses problemas que acometem o clima, que acometem o desmatamento, tá certo? E o desdobramento disso. Em que as crises sanitárias vão se desdobrar? Elas desdobram sim em uma série de questões ruins, mas também numa série de melhorias, né? O Estado começa a se preocupar ali com aspectos, né, bem ou mal, né, keynesianos, ou seja, aspectos de preocupação com o bem-estar da população, de certo modo, certo? E as divergentes relações sino-estadunidenses, ou seja, os conflitos entre China e Estados Unidos, a gente tem que entender a matriz desses conflitos e para entender a reconfiguração, o redesenho do mundo, né? A gente tem uma dinâmica que está mudando essas relações internacionais, e isso bem ou mal, né, atravessa bastante essa essas divergências entre China e Estados Unidos. Enfim, são muitos temas, né? Se a gente for pensar que em cada um desses temas a gente vai bater em cima, mas eu apresentei estes como os principais, eu diria assim, tá? A gente vai trabalhar em cima desses e aí no curso a gente vai ter mais 6 propostas aqui complementares, porque aí eu fecho os temas de ponta a ponta. Tudo bem? Perfeito? Show. E lembrando que a gente tem o português do Sebrasp. Aí o aluno fala assim, Júnior, a prova vai ser de múltipla escolha. Por exemplo, o que eu faço com o outro modelo de certo e errado? Gente, são modelos complementares para fins de aprendizado. A prova de múltipla escolha ela é mais voltada para a interpretação de texto. Ela tem uma força de interpretação muito grande. Mas não quer dizer que não vai vir ali uma ou duas questões para você, não é, de gramática. Tá? Então tem que se preparar. Por isso que precisa às vezes passar pela outra, porque vai pegar a repetição do Sebrasp. Mas a prova de múltipla escolha, ela tem uma carga interpretativa muito maior. Inclusive a gente foca muito essa carga interpretativa, que é o principal. Tá bom? Então, pessoal, essas são as primeiras dicas, né, que eu vou deixar para vocês. Né? A gente sempre fala para o Sebrasp. E quando eu falo para vocês, Sebrasp tem estruturas variadas. Se eu pegar a última prova de oficial de chancelaria, é uma prova que tem um texto base, uma prova que tem imagens, né? Então a banca vai trazer esse desafio para vocês, tá certo? E aqui vem o enunciado, ó, tomando o texto e as imagens acima como estímulos e considerando que no mundo de hoje qualquer conflito local pode interferir, né, vamos dizer assim, no contexto global, redija um texto dissertativo que identifique a realidade brasileira, né, ou seja, na realidade brasileira, alguma espécie de problema dessa abrangência e aponte possíveis soluções. Então, isso é o Sebrasp, tá, pessoal? O que acontece? Mesmo sendo aqui um tema em aberto, você vê que tem um roteiro aqui bem claro, ó, não é? Você vai ter que identificar na realidade brasileira alguma espécie de problema local que tem abrangência global. Gente, muito simples. A questão das queimadas, né, nos biomas ali do Cerrado, né, da Amazônia. Isso teve o quê? Uma abrangência global, porque isso gera desequilíbrio no clima, isso gera alteração do regime de chuvas, tá certo? Gera seca prolongada onde não tem, etc. E aqui aponte possíveis soluções. Então, isso é bem típico, tá bom? Veja que é um tema em aberto, mas é bem roteirizado, que aí tem que saber como fazer. A gente vai estudar isso no curso, certo? Essas estruturas de temas em aberto. Aqui eu deixei a prova de 2008 para o assistente de chancelaria, mas foi uma prova mais técnica, não é? Mais voltada aqui para conhecimentos do setor de gestão de pessoas. Não é uma preocupação nossa para o momento, só deixei por curiosidade. Aqui eu trouxe a prova da Polícia Civil do Distrito Federal lá em 2021, porque bem ou mal ela traz uma carga parecida com o que a gente deve enfrentar.
Aquela prova lá de 2021 falava sobre feminicídio. Ora, você está fazendo prova para a polícia, você vai falar dos crimes, né, contra a pessoa, isso é uma questão técnica. Porém, a banca entra com a questão técnica atrelada a conhecimentos gerais. Olha só, razões sociais e culturais que legitimam desigualdade de gênero. Então veja que ela quer que você extrapole o conhecimento específico e vá para um conhecimento mais abrangente. Isso o Sebrasp vai fazer no Officiano, sem dúvida alguma, independente do assunto. Ele deve trazer alguma coisinha um pouco mais localizada, um conceito aqui no início e abrangência, ou seja, o que motivou o atingimento daquela problemática, ou quais são os impactos que aquela problemática gera, tá certo? Ou quais, e aqui sempre no último item a banca pede por medidas de mitigação, que sejam do Estado, sejam da sociedade, seja ali no âmbito individual. Então a banca pede medidas de mitigação. E aí a gente tem sempre que estudar os temas dentro dessa órbita, tá? Do conceito, das causas, das consequências e das medidas de mitigação, tá bom? Aí sim, gente, aí dão esses resultados que vocês estão vendo aqui, né? Diferentes provas, eu peguei diferentes provas, diferentes anos, né, aqui de ex-alunos, tá certo? Sempre com notas altas. Essas aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a aluna conseguiu reverter lá na fase recursal, porque a banca às vezes erra mesmo, conseguiu total aqui, né? Esse outro aluno aqui também, ele fez Cefim, mas você olha, tá vendo? Tem aqui menos, né? Não tá tão alto em 18,5, 16,19, foi onde ele perdeu nota, mas é o mesmo tipo de erro que aquela menina do TJ Espírito Santo notou que a banca havia cometido, a gente vai conseguir majorar, sim, sem dúvida, tá? Então, é isso. E aí a gente vai observando que o Sebrasp pode trabalhar, tá certo? Além de trabalhar daquela forma mais conceitual, pessoal, o Sebrasp pode trabalhar com infonográfico, tá? Interpretação de fonográfico. Por quê? Foi o que ele fez com a PRF em 2021. Muita gente errou esse exercício porque não entendeu que era uma interpretação de um gráfico. Logo em seguida, ela trouxe no concurso da Assembleia Legislativa do Ceará, não é? Essa imagem aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, tá certo? Para 2030, né? E ela pediu a interpretação desses objetivos, associados aqui a conhecimentos atuais. Então, o aluno tinha que fazer o quê? Ele tem que aprender a ler o enunciado do Sebrasp, ele tem que entender esses textos, né, esses textos mistos ou textos não verbais, né, como eles funcionam e como que eu vou produzir redação. E tem que se preparar para isso, tá? Então é isso que a gente vai fazer no curso a partir aqui do zerinho, tá certo? Então vão ver que não vai ficar difícil, né? A gente vai trabalhar em cima dessas estruturas e com grandes chances de acerto. Por quê? Foi assim, essa provinha que eu mostrei do TJ Espírito Santo, a gente teve acerto. A questão aqui da Cefim, liberdade de expressão e responsabilidade social, foi, acho que só me engano, nosso tema 3, né, aqui Fortaleza 2023, foi nosso tema 3 ou 4 do curso, tá certo? Então, assim, não é difícil acertar o Sebrasp não, tá, pessoal? É bem tranquilo. No IBAMA, não é? Os temas do IBAMA foram muito na cara também, né? Também não tinha muito o que reclamar e Fraque acertou, tá certo? Feminicídio também estava chamando a atenção à época também da polícia do Distrito Federal, então não era tão complicado assim. Mas não vai ser difícil cercar o Sebrasp desta vez não, porque eles fizeram, como eu disse, eles vão dar uma prova facilitada mesmo lá na parte de discursivas, não é? E porque o foco da avaliação deles vai ser a qualidade da expressão. Então eles vão deixar você escrever à vontade. Para quê? Para te pegar na curva, certo? Pegar no momento que você se expressa de uma forma não tão concisa, não tão clara, não tão precisa e não tão objetiva, tá bom? É isso, pessoal, para o nosso início de bate-papo, tá? E vamos seguindo.